Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, tudo beleza com vocês? Tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo? Pessoal, antes que eu me esqueça, eu peço o teu like, comenta, compartilha, te inscreve no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo, pessoal, para tu se inscrever, tu dar aquela força pra gente. Deixa teu like, que é para poder o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá certo? E a gente começar fazendo de passo a passo aquilo que vocês tanto gostam, tá certo? Que eu tenho certeza que muitos não gostam do meu canal, mas muitos gostam e a aprendizagem é muito bom. Então hoje eu tenho uma pergunta a fazer a você que está aí do outro lado me assistindo, que está olhando meus conteúdos e está vendo. Eu quero que o pedreiro que esteja me acompanhando, o pedreiro que está começando agora, pela pergunta que eu estou fazendo, eu não estou querendo botar ele menor nem maior do que ninguém. Eu só estou fazendo uma pergunta a aquelas pessoas que me acompanham, se vale a pena eu entregar uma obra de um grande porte, ou seja, uma obra de responsabilidade a um pedreiro iniciante que esteja começando agora sem o acompanhamento de um profissional. Eu peço para vocês deixarem aí embaixo, certo, nos comentários, se vale a pena botar uma obra de responsabilidade na mão de um pedreiro que está começando agora. Então vamos fazer hoje, nós temos essa reflexão e um pensamento positivo, que ele não deixa de não ser um pedreiro, ele vai ser um pedreiro, vai ser acompanhado por profissionais, certo? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente está aprendendo a ser pedreiro, a gente encontra muitos perrengues, certo? Eu não sei se na cidade de vocês aí vocês sabem o que é perrengue, mas no meu linguajar, eu chamo perrengue. Então, muitas vezes a gente passa pelos perrengues, que quando você passa por aquele perrengue, você roda tanto e não sabe resolver aquele problema. Mas quando você está ali acompanhado com o pedreiro, certo? Com o profissional junto com vocês, você tem como resolver aquele problema, porque ele vai lá, ele explica para você como é, como não é, e você vai chegar para solucionar aquele problema, porque senão... Então a gente tem que fazer o seguinte, pessoal, o pedreiro que está iniciando agora, ele tem que estar conjunto com aquele pedreiro que está ali do seu lado 24 horas, porque tudo que ele está fazendo ali ao teu redor, o pedreiro profissional que está ali naquela área, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Então eu não posso responsabilizar, entregar uma obra de responsabilidade para um pedreiro que esteja começando agora. Se ele tem uma fundação, ele tem uma parede de grande responsabilidade, se ele tem uma ferragem que tem grande responsabilidade, ele tem um vigamento para ser feito, ele tem um concreto, ele tem as medidas de concreto, as medidas de massas, as medidas de nivelamento. Então, tudo isso é uma questão de um profissional estar ali junto com ele. Ele não pode de jeito nenhum, a gente não pode dizer assim, eu vou botar seu fulano hoje ele sabe pegar numa colher. Hoje, entre aspas, é o que eu estou dizendo, não é que eu vou botar. Ele pode fazer um piso pequeno, entendeu? Ele pode fazer um piso pequeno, ele pode fazer um reboco, entendeu? Ele pode fazer serviços de pequenos porte, que ele está iniciando. Eu, quando estava iniciando, eu começava a fazer calçada, começava fazendo aqueles pequenininhos, que é para poder eu ir me aperfeiçoando. E então, o mestre da obra era meu tio, e meu tio era quem repassava. Depois eu passei para um ex-sogro meu, a trabalhar com ele, e a gente começou trabalhando, eu comecei pegando a manha, certo? E comecei desenvolvendo aquela chamada união junto com os pedreiros, formamos uma corrente e eu fui me profissionalizando com aqueles pedreiros que estavam ali ao redor de mim.
Com o passar de muito tempo, foi quando um pedreiro, que ele hoje, né, não é vivo, ele é falecido, ele chegou para mim e disse: Maurício, você pode pegar qualquer obra que você assume fazer sua obra, porque você está pronto. Aí eu disse: eu não estou pronto ainda. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu posso fazer de primeira, segunda, terceiro, quarto, quinto andar e por aí em frente eu faço. A gente faz. Mas primeiro eu tenho que me profissionalizar, ser um profissional. Porque não adianta eu saber trabalhar, eu ser um bom carpinteiro, um bom pedreiro, um bom eletricista, um bom encanador, se eu não tenho uma classificação, se eu não sou classificado naquela área. Então eu não sou aquele profissional que eu estava dizendo que eu era, que eu tenho que ter minha documentação como eu sou profissional naquela área. Então você tem que ser um profissional para poder estar ali. E hoje o que está acontecendo, entre aspas, eu peço desculpa para todos aqueles meus amigos que estão junto comigo, que estão olhando, é a realidade. Ele vai ver o que eu estou falando é verdade. Eu sempre passo isso para ele, sempre eu falo isso, que toda obra eu só deixo passar, só deixo o pedreiro tá livre. Quando aquele pedreiro ele sabe fazer, eu vou mostrar no final do vídeo, vocês acompanham, assistam o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou mostrar a obra que foi executada junto comigo. Eu tinha mais profissionais, mas eu deixei que ele fosse fazendo, era para poder ele se aperfeiçoasse mais em alvenaria. Eu queria cobrar ele mais em alvenaria, mais estrutura, para ele se aperfeiçoar com mais estrutura, mais nas formas. Então, ele trabalhando como se fosse ele mesmo, que eu deixava ele como se fosse ele, que tivesse com a responsabilidade dele, e eu do lado dele olhando, entendeu? Tudo que tivesse errado, eu sempre estava ali, ó, aqui, ó, a caneta é essa, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, entendeu? Onde ele errava, eu estava no meio. Então, eu tenho eu vou mostrar umas fotos que eu tenho, que foi tirado dele, para passar para vocês. Segundo as fotos que eu tirei, foi para passar também para o engenheiro, que foi aprovado, que eu passei dele também, que ele fez. Disse: ó, vou passar tuas fotos para o engenheiro e vou perguntar como é que tá. E o engenheiro aprovou o trabalho do menino, certo? Que é um principiante que está começando agora, um ajudante prático, que eu só digo que ele é profissional, que é pedreiros iniciante, quando ele está com a carteira na mão. Então eu não tenho como dizer que eu vou confiar. O assunto de hoje foi esse, pessoal. Eu peço para vocês muito obrigado, que desculpa e que Deus o abençoe. Muito obrigado a todos vocês por eu todo dia estar dentro da casa de vocês, junto com vocês, tá bom? Todos vocês ficam na paz.